Galeritas do meu YouTube, então fazia um tempinho, né, que eu não fazia uns vídeos para o YouTube, né, mas vamos lá, ó, eu tava querendo fazer esse vídeo para comentar, na verdade para explicar sobre como é que eu faço para planejar, organizar e arquitetar os sistemas que eu vou fazer, legal? Isso é uma técnica que pessoalmente eu desenvolvi, não inventei do nada, né? Ninguém inventa nada do nada. Você vai copiando aqui, daqui, dali, você vai juntando, você vai formulando sua própria forma de pensar, né? E usando aí vários dos conceitos de arquitetura de software e adaptados para o que eu precisava na realidade de cada projeto, enfim, eu cheguei a alguns passos legais que me ajudam muito como planejar um software, né? Um sistema, aplicativo, enfim, não importa o que exatamente eu estou fazendo, né? O processo ele é o mesmo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Antes da gente sair metendo a mão na massa, criando código, enfim, tudo mais, se você já tentou fazer um sistema sem planejar, você sabe exatamente o que eu estou falando. É impossível, é horrível criar um sistema sem planejar, porque primeiro, você vai estar criando o negócio e planejando enquanto você está codificando, que é horrível, tá? Então me dê um sistema com um plano específico, me dê 3 dias para criar ele, que eu fico feliz. Agora me dê um sistema com 60 dias para criar, sem plano nenhum, que eu fico triste, tá? Então vamos lá. Planejamento é muito importante antes da gente começar a criar o nosso código. E aí, quando eu falo em planejamento, eu falo dos primeiros passos mesmo, para a gente saber o que é que o sistema vai precisar, o que é que o cliente, no caso se for desenvolver para um cliente, né, o que é que aquele cliente está esperando que aquele sistema resolva para ele, o que é que aquele sistema tem que ter para que resolva o problema do cliente, né? Então, a galera fala muito sobre diagramas. Você tem que fazer. Primeira coisa a ser feita é um diagrama OML com tais requisitos, com os requisitos do sistema, com não sei o que, depois um segundo de diagrama com não sei o que, depois diagrama de banco de dados, diagrama de classes, diagrama de não sei o que, enfim. Isso é um papo acadêmico bem interessante, né, pra gente ter. Mas deixa para um próximo assunto. O fato é, antes de você começar a sua chuva de diagramas, que eu não concordo muito com ela, tá? Mas antes da gente começar com essa chuva de diagramas, tem uns passos que a gente tem que fazer até antes, na verdade, muito antes de a gente começar sequer a pensar em criar um diagrama, tá? Então, eu vou contar exatamente o que eu faço, tá? O passo a passo do que eu faço para arquitetar um sistema e aí a gente vai discutindo a partir disso, legal? Então, vamos lá, ó. Inclusive, isso aconteceu recentemente, porque a gente está fazendo a plataforma nova, né, dos nossos cursos, então junto dela veio todo um planejamento que a gente está fazendo planejamento em cada detalhe da plataforma, tá? E aí eu usei essa técnica também, e ela me ajudou bastante, como sempre vem me ajudando na criação de sistemas, tá? Que é o seguinte, vamos lá, vamos para a mão na massa. Primeira coisa que eu faço, eu abro o computador e eu abro um aplicativo, um software de bloco de notas. Sim, eu não abro nenhum diagrama loucão, muito louco, nenhum software de código, nada. Eu abro um bloco de notas, tá? Pessoalmente, eu gosto do Dark Mode, então eu gosto da tela escura, porque ela é menos, enfim, chamativa para o olho, né? Enfim. Então, eu abro ela, geralmente eu abro o Notion, porque eu tenho a opção de botar no Dark Mode, né? Enfim. Ponho a tela toda, a tela cheia, e aí saio tirando todos os menus, tudo. Deixo só a tela brancona, no caso preta, né? A tela inteira e só o cursor lá piscando, só esperando eu fazer alguma coisa. E aí o que é que eu faço? Eu começo e aí eu tenho essa teoria de que eu não consigo pensar para depois eu começar a escrever as coisas. Então eu tenho que começar escrevendo, começar meio que quase que conversando comigo mesmo, e aí vou conversando comigo mesmo de como o sistema vai funcionar. Isso bem, uma visão bem geral, né? Como o sistema como um todo vai estar funcionando. E aí eu começo a escrever e a detalhar, tipo, tirar da minha cabeça, pensar, não é nem pensar em voz alta, né? É pensar com o dedo, pensar com o teclado. E aí vou escrevendo, sem nenhum tipo de organização. Nada, nenhum método científico, não aprendi nada disso na faculdade. Então, você vai lá, começa a conversar com você mesmo. E isso vai acontecer, quando você começa a fazer isso, vai acontecer que ao ficar escrevendo, você começa a pensar. Então, um sistema que estava bem abstrato na sua cabeça, você só sabia o que o sistema é uma loja virtual, beleza.
Mas tem detalhes da loja virtual que você precisa definir. Então, quando eu começava a conversar comigo mesmo no bloco de notas, eu ia começando a desenvolver, a pensar um pouco mais sobre cada parte da funcionalidade, né? Então, eu ia abrindo um pouco mais a minha mente sobre como o sistema deveria funcionar. E aí eu fazia todo esse texto, mostrando tudo o que eu quisesse explicar ali, só que bem desorganizado mesmo, né? Bem tipo brain dump é a palavra, né? Pegar o cérebro e jogar no bloco de notas, basicamente. Eu procurava evitar termos técnicos, procurava evitar usar coisa técnica. Então, por exemplo, eu procurava evitar dizer em que linguagem eu ia fazer alguma coisa, tipo de banco de dados, algum padrão de projeto específico que eu ia usar. Nada dessa parte técnica eu tentava evitar. A ideia é que esse texto, e aí isso entra no processo de requisitos com o cliente também, tá? Então, esse texto, depois que eu fazia ele inteiro, pegava ele, eu limpava ele, né? Eu transformava ele em um texto organizado. Antes eu fazia só um brain dump mesmo, tudo do que vinha à cabeça eu ia digitando. Depois eu ia organizando tudo bonitinho, e aí eu pegava esse texto e eu explicava para o cliente esse texto, tá? Porque aí quando eu explico para ele, por isso que eu não ponho coisa técnica, porque ele não vai entender nada, né? Pessoas não técnicas não vão entender nada, então não faz sentido nessa etapa eu usar isso. Então, explicava para o cliente, ele dava o feedback, é assim mesmo, é isso aqui que quero funcionando dessa forma, enfim, tudo mais, beleza. Parte inicial, ponto 1, feito. Agora, o que é que eu faço? Ponto 2, ou passo 2, né? Como você queira. Eu pego esse bloco de notas, deixo ele lá separadinho, bonitinho, eu abro um novo bloco de notas. Também limpo, sem absolutamente nada. E agora nesse outro, com essa visão anterior de como é que o sistema vai funcionar, pelo menos de forma geral, né? Agora eu vou e tecnicamente, agora sim, é parte técnica, né? Eu vou explicando também do mesmo esquema, brain dump mesmo. Eu vou explicando tecnicamente como é que esse sistema vai funcionar, tá? E aí, nessa parte eu tenho que ser mais específico. Então eu vou separando tela por tela, ou página por página, ou funcionalidade por funcionalidade. Eu vou lá, crio um bloco de notas e aí não cai nessa pegadinha de usar um só. Vou dar uns espaços aqui. Não. Só o fato de você ver texto ali em cima já vai atrapalhar, tá? Então, cria um bloco de notas para cada funcionalidade, pelo menos é o que eu fazia. Não estou mandando você fazer nada disso, né? Então, cria lá um bloco de notas para cada funcionalidade e eu ia, beleza, vamos tratar sobre login. Mas página de login é muito óbvia, né? É simplesmente 2 campos, tá? Não sei o quê. Não é tão óbvio assim. E mesmo sendo o óbvio, é legal você jogar aquilo num papel. Porque quando você joga num papel, você consegue expandir um pouco mais e pensar em outros detalhes, tá? Então, por exemplo, uma página de login. Eu ia lá e ia começar a explicar tecnicamente como é que ia funcionar essa página de login. Então, por exemplo, esse usuário e essa senha vai ser um usuário? Vai ser um e-mail? Vai ser um CPF? Quem é que vai ser o identificador do usuário no banco de dados? Beleza. Depois que eu fizer esse processo, o cara clicar no botão de Enter. E aí eu vou falando eventos de clique mesmo. O usuário vai clicar no botão de Enter. O que é que vai acontecer agora? Aí eu passo um pouco para a parte técnica. Então, o sistema vai pegar o usuário e a senha, ele vai juntar aquilo, vai mandar para uma API. Essa API vai processar o processo de login. Aí nesse processo eu descrevo também como é que vai acontecer, tá? Depois o retorno vai ser que retorno? Eu vou retornar um hash, por exemplo, um JWT, alguma coisa do tipo. Agora eu estou com aquele hashzinho, aquele token do usuário logado. O que eu faço com isso? Eu pego esse token, eu salvo em local storage, eu salvo em session, eu salvo em cookie e a partir disso eu faço alguma outra coisa, enfim. Perceba, eu só estou falando sobre processo de login. O que inicialmente você estava pensando, mas é só um usuário e senha e acabou. Não é só isso. Tem que explicar toda a parte técnica de como é que funciona isso. Beleza. Agora, a gente parte para outra tela. Você faz a mesma coisa na outra tela, tá? Explica cada detalhe como é que vai funcionar, tanto na parte da frente como internamente também, tá? Beleza. Agora você tem um documento, ou na verdade vários documentos, né? Explicando tecnicamente, em detalhes, como é que o sistema vai funcionar. Até agora, não criamos nenhum diagrama, tá? Nem chegamos no diagrama ainda. Beleza. Temos agora essa segunda leva, né, de documentos. Nessa parte, dependendo do projeto, se tiver algum responsável técnico além de você, o desenvolvedor, por exemplo, aí você chama essa pessoa e beleza, vamos discutir agora isso aqui. Aí, para essa pessoa técnica, você mostra esse documento.
Aí sim, ela vai lá, não, é melhor a gente usar esse tipo de login, esse tipo de funcionalidade, essa técnica aqui, enfim, tudo mais. Beleza. Você fecha aquela parte técnica. Ok. Agora sim, a gente pode passar para fazer algum tipo de diagrama. Então, por exemplo, agora a gente vai decidir com base nos requisitos do sistema, lá do passo 1, com base nos requisitos técnicos, passo 2, a gente junta tudo isso, essa experiência, né? E agora a gente consegue, por exemplo, decidir qual tipo de banco de dados a gente vai usar na aplicação. Simples assim, tá? Então, agora sim, decidimos qual é o banco de dados. Próximo passo, vamos arquitetar esse banco de dados. Então, a gente passa para, agora sim, agora um diagrama vai me ajudar. Mas mesmo assim, tratando-se de diagramas, o que na verdade eu estou querendo? O que eu, desenvolvedor, estou querendo com um diagrama? Eu quero visualmente conseguir ver a estrutura do negócio antes de eu criar. Não é isso que eu quero? Então, assim, se você abrir o PowerPoint e começar a criar um quadradinho, põe lá o nome de uma tabela. Cria um quadradinho, aí você põe uma setinha para outra tabela, com outro nome. Enfim, isso é considerado um diagrama? Sim. Você não precisa ter usado um software de diagramação, enfim, tudo mais, com todo um conceito, enfim, todas as técnicas de conceitos de diagramação. Você quer uma apresentação visual de como vai funcionar o seu banco de dados. Basicamente isso. Então, faça isso. Como você queira. Tem pessoas que gostam mesmo de diagramas e que funcionam bem com diagramas. Para alguns casos eu sou assim. Banco de dados, por exemplo, eu gosto de diagramar. Mas se você funciona melhor de forma mais freestyle, então, sei lá, pega um papel e desenha, faz um quadradinho, tabela de usuários. Vai ter X campo, usuário, ID, o e-mail, a senha, não sei o que, beleza. Agora eu tenho uma loja virtual, né? Tenho tabela de produtos, então tá lá a tabelinha, você faz uma setinha de um para o outro, liga, enfim, faz o planejamento do seu banco de dados. Legal. Funciona? É um diagrama? Funciona, tá? Então, partindo desse passo, fizemos o passo 1, fizemos o passo 2 um pouco mais técnico, fizemos o passo 3 a parte de diagramação geral. Agora sim você consegue escolher tecnologias que você vai utilizar, enfim, coisas específicas que você vai usar em termos de tecnologia. O front, qual vai ser? Vai ser React, vai ser HTML normal, vai ser o quê? O back vai ser não sei o quê, isso que funciona melhor naquele sistema, naquele contexto técnico que a gente tem, beleza? Vai ser hospedado aonde? Amazon, DigitalOcean, hospedagem compartilhada, enfim, não importa. Você vai decidir lá essas partes técnicas nesse momento, nessa terceira etapa, tá? E aí sim, você pode partir para a parte de código. Então, geralmente, se você divide, por exemplo, layout e código com pessoas diferentes, beleza. Então, nesse momento, você consegue passar os requisitos técnicos para aquela pessoa, para o designer, enfim, que vai criar a interface, etc. Enquanto isso, você já pode ir fazendo o back-end, que você sabe que se o designer cumprir os requisitos que você passou e você cumprir os requisitos que você passou para você mesmo também, vão casar as duas coisas. E aí, o sistema consegue andar de forma mais rápido e, principalmente, de forma planejada. Como eu falei, não tem coisa pior do que você criar um sistema sem planejar ele antes. É horrível. Em termos de layout, é horrível você criar o layout do negócio enquanto você está codificando. É podre, é horrível. Se você já fez, você sabe que é horrível. E o back-end é a mesma coisa, a parte de lógica do processo, enfim, mesma coisa. É horrível também criar sem planejamento. Então, perde um pouquinho de tempo. Tudo isso que eu falei agora leva tempo para você fazer, claro. Então, é tempo que você não está com mão na massa criando código, óbvio, tá? Mas é um tempo que vai te poupar uma energia mental que você não tem noção. Então, pelo menos isso é o que, como eu falei, é o que serve para mim. Eu estou compartilhando com você para, se caso, né, possa lhe ajudar também. Legal? Então, espero que você tenha gostado desse tutorial básico de como arquitetar e planejar um sistema. E foi exatamente isso que eu fiz para a gente fazer a arquitetura da nossa plataforma nova. Então, foi exatamente isso que eu fiz, tá? Então, e deu muito certo. Então, show de bola. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui abaixo que outras técnicas você usa, se você gostou dessa técnica e o que você faz e que funciona bem para você. Compartilha aqui, vamos aprender juntos, tá? Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.